Bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do Palavra de Honra. É com uma enorme alegria que eu volto a dizer esta introdução, em que eu volto a introduzir um episódio deste projeto que já foi iniciado no ano passado. A verdade é que é com um regozijo tremendo que estou aqui e que estou a dar continuidade a isto, porque tendo em conta tudo aquilo que tem vindo a caracterizar o ano passado aliás este ano, estes últimos 6 meses, as pessoas que me têm alguma complicidade sabem, eu estive no Japão, em Osaka mais concretamente, a trabalhar lá, e voltei nos finais de setembro, em outubro, e estou a gravar isto na altura em dezembro. Portanto, e se eu protelei a continuidade deste projeto nestes 2 meses que passaram, não é? No outubro e novembro, deve-se precisamente ao facto de eu permanecer um pouco na incógnita se iria dar continuidade ou não a isto. A verdade é que eu tenho um material, mas não sabia, além de, pronto, agora o contexto profissional é outro, naturalmente, e já não tenho tanto tempo, ou pelo menos já não me consigo dedicar tanto quanto eu gostaria, mas além disso, né, também não sabia muito bem qual seria a abordagem temática para esta segunda temporada, porque se eu na primeira tentei basicamente falar na generalidade de assuntos que nos afetam a todos, evidentemente, não é? Porque fazem parte da existência humana e acabam por caracterizar esta curva lancinante que é a vida, nomeadamente, se bem se lembram, e respectivamente ego e consciência, amor, dinheiro, Deus, política, por aí. Se bem que aí tentei atacar na generalidade na eventualidade de conseguir me tornar minimamente apelativo para conseguir abrir painel e passar para um registro mais de diálogo. Para esta segunda temporada, como eu queria fazer disto quase com uma certa exclusividade, e daí o próprio facto de agora já não ter o suporte visual e se limitar unicamente ao áudio, acho que teria que encontrar um tema que acrescentasse valor, que fosse até com alguma componente um pouco mais pedagógica, porque não me interessa tanto fazer disto uma espécie de projeto de natureza confessional, em que eu vou desafogando um pouco o rescaldo da minha semana, ou fazer tipo uma espécie de, nem com essa natureza retrospectiva. Interessa-me mesmo desafiar-me com vocês, naturalmente, tipo, tentar entregar o máximo de valor possível e ao mesmo tempo ser exigente para com este projeto, que me leve consequentemente a fazer toda a pesquisa e toda a dedicação para ter a certeza de que estou a entregar valor que irá acrescentar. Portanto, aquilo que eu acabei por escolher como abordagem temática para esta segunda temporada, e espero que ela seja significativamente duradoura, é tentar pegar um pouco no aspecto filosófico e a forma, o tal imaginário coletivo da humanidade desde o seu início, e para isso iremos remontar muito ligeiramente em um pouco de paleantropologia e avançar, não é, nesta espécie de imaginário coletivo até aos dias de hoje, e falar de um pouco, sucintamente, de todas as grandes propriedades intelectuais do nosso património intelectual humano que caracterizaram as diferentes épocas e os diferentes tempos, por assim dizer, desde os pré-socráticos, né? E acaba por ser até acaba por intitular até este primeiro episódio, até à filosofia pós-moderna, pós-estruturalista, e vamos tentar revisitar tudo. Vamos tentar falar sobre tudo. Este é tal a minha gula ou a minha glutonia, tipo, ambiciosa de querer realmente, se é para fazer, vamos fazer isto, vamos fazer grande, vamos fazer de uma forma impactante. E espero genuinamente acrescentar valor imediato e dar conhecimento, porque eu próprio também estou a receber para conseguir estruturar devidamente estes episódios e para categorizar todos estes raciocínios. Portanto, eu já estou a ganhar bastante com isto, e eu não posso dizer desonesto ou pelo menos hipócrita, porque efetivamente, primeiramente, isto é para mim. Isto é a última fase, né, em que eu me tento articular o meu raciocínio e tento articular toda a pesquisa angriada e todo esse empreendimento de investigação, não é, que eu faço para preparar o episódio, e depois estou aqui neste momento mais pessoal, em que me ouço a falar, em que sou forçado a exteriorizar o conhecimento que de outra forma ficaria enclausurado na minha cabeça. Portanto, primeiramente, este exercício é para mim, mas sempre com a consciência de uma enorme exigência interior e interna, naturalmente, porque no fundo, isto é para ti.
Portanto, espero que gostes disto que eu vou fazer agora, e já sabes, qualquer feedback obviamente que é bem-vindo, até para contrariar um pouco a condição trágica da vida que, principalmente nestes momentos, acaba por se exacerbar minimamente, não é? Porque eu estou aqui fechado num quarto a exteriorizar pensamento. Portanto, é evidente que isto seria muito melhor se eventualmente tiver um pouco se tiver um pouco de interação, não é? Evidentemente. Portanto, este episódio nós iremos falar sobre filosofia pré-socrática, mais concretamente a escola jónica. Ora bem, isto é tentar realmente ter um pouco da consciência mais ocidental, naturalmente, de como nós efetivamente começámos a tentar encontrar uma explicação racional para justificar o mundo, ou para justificar a fenomenologia que nos era apresentada, a natureza, como ela se manifestava, sem ter a necessidade, ou pelo menos o atalho, não é, intelectual, de atribuir algum fenómeno a uma entidade divina. Pronto, muito simples. Este foi o primeiro verdadeiro exercício intelectual que a humanidade teve que enfrentar, não é? De tentar encontrar alguma espécie de causalidade e consequência de uma forma mais racional do que propriamente atribuir a uma figura esotérica ou metafísica a construção desse fenómeno. E só isto aqui é absolutamente revolucionário, evidentemente, não é? Porque é evidente, não é, para nós, mesmo agora se fizermos uma reflexão muito rápida, de que uma pessoa nasce aqui, não é? E evidentemente que os primeiros homens, não é, os sucessores os primeiros Homo sapiens sapiens, basta olhar para o céu de dia, ver um astro a iluminar e a dar-lhes toda esta possibilidade de realmente conseguirem visualizar o ambiente, e depois vem a noite e é outro astro, e que já não é suficiente para iluminar da mesma forma. Portanto, os predadores até saem à noite, não temos a mesma capacidade de conseguir enxergar aquilo que nos rodeia. Portanto, é evidente que isto aqui já está altamente propício a todo o tipo de superstição, não é? Evidentemente. Portanto, só o exercício de realmente tentar procurar uma explicação racional para justificar a nossa conjuntura ou aquilo que nos rodeia é um grande passo, não é? Um passo, até quase que me atrevo a roubar aquela citação de Armstrong, de um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Pronto, é qualquer coisa tipo deste género. É realmente significativo e pronto, vem a desencadear linearmente até e progressivamente a evolução deste pensamento humano, de tentar sempre conseguir encontrar respostas para uma maré incessante de perguntas. É este o esforço que nós temos enquanto espécie, e é esta a narrativa coletiva que todos nós estamos envolvidos em. Naturalmente que há uns que vão mais à frente e outros que vão atrás, mas todos nós temos esta curiosidade que nos é intrínseca, e é precisamente essa curiosidade que nos diferencia. Mas lá está, temos que começar por algum lado, né? E para não estarmos agora a recorrer nem aos resquícios de astrofísica e de cosmologia ou o que seja, vamos deixar os Big Bangs todos para trás. Já falámos disso até na temporada anterior, dos tais 4 Big Bangs feitos inexplicáveis, e vamos iniciar nos tais primórdios da paleoantropologia, que na tal teoria que é o modelo fora da África, né? O modelo fora da África é dada como a hipótese da teoria única, não é? Ponta de parte do pressuposto de que nós viemos todos da África subsaariana, não é? E pronto, isto é uma teoria que ainda tem a mínima notoriedade. Acho que na nossa própria expressão artística, já muitos artistas abordaram estes assuntos, não é? Viemos todos da África, África mãe, pronto. O que seja, isto aqui não é propriamente surpresa. Então, nós viemos daí, não é? Surgido há 300.000 anos. E deixámos o continente africano há cerca de 200.000 anos. Isto sabe-se arqueologicamente, até pelos próprios fósseis e até a própria documentação arqueológica consegue registar a presença de Neandertals e Homo erectus nas partes mais as partes que agora coincidem com o atual continente europeu. Portanto, estes imigrantes espalharam-se pelo resto do mundo, substituindo as outras espécies Homo, que é Homo sapiens já presentes, nomeadamente os tais Neandertais e Homo erectus.
E esta hipótese deriva, obviamente, de várias pesquisas em diversas disciplinas, que era o que nós estávamos a fazer, principalmente aquelas capitaneadas pela genética, a arqueologia e mesmo a linguística, não é? E isto foi um movimento nómada que acabou por caracterizar estes inícios. E agora eu peço mesmo para tentarmos imaginar isto com alguma fiabilidade. Isto era um pouco como a série Walking Dead. Né? Isto é só o próprio exercício de tentar imaginar e tentar refletir um pouco do que é que seria essas tribos nómadas dos primeiros homens a viajar por terra não cartografada, andar assim, completamente a olho, tipo a ver mais ou menos para onde é que vamos, para onde é que não vamos, tudo a pensar em recursos, com pessoas para trás. Aqui é que a própria tipologias antropológicas estavam todas elas muito bem definidas, não é? Sabia-se perfeitamente quem eram os alfas, quem eram os betas, quem eram os omegas, tudo isso, porque o peso ou da responsabilidade era aterrador. Imaginem o que seria isto, não há qualquer tipo de recursos, isto é tal e qual esse Walking Dead em que tens o Rick, não é? O protagonista, que leva um grupo multicultural com ele, a fugir dos zombies, tipo, a procurar sempre os recursos, sempre com... Ou seja, todos os dias são dramáticos será que irei sobreviver ou não, quem é que poderá morrer, ou seja, é um horror, pelo menos a experiência que deveria ser era absolutamente um horror, não é? E isto acaba por caracterizar, de certa forma, algo que precede até a civilização, não é? Obviamente que estas tribos nómadas acabaram por ganhar força nos números e na força física também, naturalmente, não é? Evidentemente que uma tribo, dentro deste nomadismo, se tivesse mais homens, por essa componente genética intimamente relacionada com a força, é evidente que eles teriam muito mais capacidade de conseguir combater, expulsar eventuais predadores que pudessem aparecer. Isto parece-me bastante lógico. E depois pelos números também, evidentemente, nem que seja em termos estratégicos, mas lá está, até os próprios conflitos bélicos, por assim dizer, isto precede a civilização, isto não é contra as tribos, isto é com predadores, isto é com a própria natureza em si. Ou seja, quando as pessoas saíram, não é, neste nomadismo, quando saem da África, vão ali por aquela zona, né, vão para o oeste, através daquilo que é chamada tal Euroásia, não é? E usando algumas das rotas disponíveis, tanto pelas terras, para o norte dos Himalaias, não é? Que se tornaram posteriormente a Rota da Seda. Por acaso, estas particularidades geográficas ainda se mantêm bastante presentes e por isso é que nós até conseguimos rastrear minimamente para esse nomadismo primário, não é? Que é atualmente até a Rota da Seda e outras formas para esta, através do Estreito de Bering, que é o estreito que liga ali aquela zona da Sibéria com a Alasca, não é? Que é um estreito que liga o Pacífico e o Ártico, que até foi feito, acho que se chama Estreito de Bering, não tenho a certeza, mas acho que foi feito porque foi numa altura em que houve um gajo que foi a nado de um lado para o outro e conseguiu demonstrar que a Rússia, até acho que coincidiu mais ou menos naquela altura de Guerra Fria, e que ele foi nadar de um lado para o outro e acabou por ser um ato simbólico bastante grande de proximidade entre essas duas potências e tal. Mas isto antigamente, pelo menos naquela altura, que eu não sei, paleolítico superior, aquilo... não havia água por causa da idade do gelo, né? Então estima-se, ou pelo menos especula-se, que os primeiros homens atravessaram por aí para chegar depois até consequentemente à América do Sul e à América do Norte, evidentemente, mas uma conclusão que foi, acho que deve ter sido geral, é que não podiam ir muito mais para norte por causa das temperaturas, portanto ficaram ali naquela zona, principalmente no continente europeu, desceram para sul, desceram até mais para aquela, aliás, acabaram por popular um pouco tudo, mas eu estou a tentar encaminhar o raciocínio porque queria chegar naturalmente à Grécia e à Itália e à Turquia. Mas antes disso, antes de nos precipitarmos para esse próximo parágrafo de pensamento, vamos pensar só que os seres humanos, naturalmente, até por registros arqueológicos, também estavam a manifestar um pouco esta necessidade intrínseca de socializar, não é? Precisavam ter esta componente social, e é evidente, nós ainda conseguimos ver o quão isto nos é intrínseco, e é isso que nos leva, de qualquer forma, a gostar exageradamente e a libertar imensa dopamina com redes sociais, de termos sempre essa necessidade de falar, não é?
Isso, porque nós até podemos estar equilibrados em todos os outros aspectos, podemos estar equilibrados num aspecto mental, podemos estar quase muito estoicos, muito disciplinados naquilo que realmente pretendemos e nos objetivos que propusemos a nós próprios, podemos estar fisicamente também impecáveis, estamos a cumprir não só um treino rigoroso, mas também uma dieta ela bastante disciplinada, ou seja, podemos estar exímios em várias componentes, mas depois se eventualmente não tivermos assim algum tipo de hobby social ou algum tipo de desafogo social, se não tivermos aquela natureza confessional de uma amizade realmente capaz de nos saciar, nem que sejam os próprios tormentos existenciais ou angústias e inquietudes que infelizmente nos afligem a todos, não era? Como dizia o Albert Camus, a absurdez pode atacar qualquer homem em qualquer canto de rua, e isto é uma inevitabilidade da vida. Portanto, se nós não tivermos verdadeiramente uma companhia ou um grupo, até se nós formos privilegiados nesse aspecto de ter esse senso comunitário tão horizontal, se nós não tivermos isso, estamos desequilibrados claramente. Porquê? Porque é uma característica que nos é absolutamente intrínseca. O homem é um ser social e isto até dá para contrapor com até uma palestra da TED que eu ouvi recentemente que falava sobre a tortura nos Estados Unidos, mas não era tão necessariamente a tortura à qual que nós conceptualmente relacionamos de imediato, não é? Que é aquela tortura física ou aquela tortura psicológica, quer dizer, acaba por ser um bocado psicológica, mas refere-se mais concretamente ou mais particularmente ao confinamento, tipo à solitária, a este tipo de ficar ali enclausurado numa cela sem ter a possibilidade de socializar. E isto as pessoas ficam malucas, não é? Se ficam sem a possibilidade de falar com outra pessoa, privadas de um contacto humano, ficam completamente, enlouquecem completamente. É claramente uma violação de direito humano, evidentemente. E aliás, essa palestrante que estava a falar na palestra da TED, ela até começou a falar com uma dessas pessoas, porque pronto, acabava por ser um bocado um objeto de estudo, não é? Um desses condenados, e ao fim de meia hora ele não conseguia falar mais, ou seja, perdeu a mesma faculdade da fala porque já estava destreinado, ele já não conseguia, e ficou com aquela ansiedade toda de não conseguir articular, não conseguia falar, ou seja, o próprio músculo e a própria, já não estava habituado a isso, já não conseguia, e isto é aterrador, mas pronto, isto acaba por caracterizar precisamente o que nos pode acontecer se nós eventualmente nos cedermos a este tipo de misantropia e cancelarmos por completamente esta interação. Portanto, isto até é absolutamente essencial, e já o era seguramente na altura dos Homo sapiens e Homo erectus e Homo neandertais, a partir do momento em que se começou a conseguir simbolizar com expressões eventuais abstratos. Portanto, gosto de imaginar, até com alguma fundamentação arqueológica, de que eles se sentavam à volta de uma fogueira, não é? E lá que falavam, sei lá, do tempo. E acho que foi assim, nesse ato cerimonioso, por assim dizer, de diálogo ou de conversa entre a tribo ou entre os maiorais da tribo, por assim dizer, à volta da fogueira, que eles determinaram que tinham que ir para norte. Eu gosto de imaginar que eventualmente seja isso, né? Porque obviamente que tinham que ser em grutas, né? Em locais de vantagem estratégica por causa dos predadores, mas lá está, por causa dessa tal escassez de tópicos a serem conversados, imagino que se focassem quase naturalmente na inexistência de recursos ou na temperatura que a África tinha, né? Também não devia ser calor para caralho. Portanto, eles obviamente que tiveram que determinar movimentos migratórios, e foi seguramente nessas alturas de socialização. Portanto, eu gosto de imaginar isso. E depois, naturalmente, que os humanos, né, aqueles que tiveram sucesso, podemos atribuir ou determinar pelo menos uma correlação da inteligência necessária para angariar os recursos básicos para a subsistência. Ou seja, quanto mais difícil se fosse ter esses recursos, os esforços intelectuais teriam que ser maiores. Acho que aqui é uma correlação bastante repentista, né? Isto é bastante imediato. Quanto mais difícil, mais eu tenho que me esforçar nessa própria reflexão, portanto, mais estimulado intelectualmente irei estar e mais capaz irei estar para responder a eventuais adversidades, e foi através dessa abstração de preocupações que nós nos conseguimos focar noutras coisas. E aqui estamos a dar um salto conceptual e temporal bastante grande para chegar aos primeiros pensamentos filosóficos, não é? Ou pelo menos aos primórdios e este gênesis da filosofia ocidental, que começou em duas áreas geográficas relativamente próximas uma da outra, nomeadamente Grécia e Itália. Ou seja,
todo o pensamento pré-socrático, isto citando o título deste episódio, foi originado nestas zonas de influência, influência ou italiana ou jónica, ou seja, que isto corresponde mais naturalmente, obviamente italiana, na Península Italiana será evidentemente a Itália, mas depois temos a Grécia e a Turquia, e a jónica é ali naquela zona mais da Turquia, ou pelo menos nessa costa. E isso é o que vamos falar neste episódio, né? Estas duas escolas de pensamento, havia quase 4 ou 5 escolas pré-socráticas, eu não sei precisar, mas isto eventualmente também estou a presumir que vocês irão fazer a vossa pesquisa, porque isto é aquele tal exercício 2.0. Estamos todos a puxar para o mesmo lado. Portanto, se eu estiver mal, por favor, corrigem, também fica essa pequena ressalva. Então, eles conheciam-se, né? Estas duas escolas conheciam-se, influenciavam-se e era uma rivalidade bastante benéfica e salutar, porque todos aprendiam um pouco com isto. Mas havia 4 escolas, sendo aquela que vamos nós falar, pelo menos inicialmente. Depois, no próximo episódio, iremos falar mais concretamente da italiana, porque também é bastante fulcral antes da presença socrática, não é? Dessa grande presença, desse game changer da filosofia que foi Sócrates. Nós temos que falar sobre alguns gajos que são um bocado importantes, um deles vamos falar já neste episódio, mas depois no próximo temos que dar continuidade a isso. Portanto, eu acho melhor realçar tanto a influência jónica como a italiana. E antes de desenvolver este tópico, também é importante, não é? Falar sobre o elefante na sala, isto para quem eventualmente também tem alguma intimidade filosófica e também partilha desta curiosidade de perceber como é que se começou toda esta reflexão e como é que a humanidade se foi desenvolvendo intelectualmente. Pronto, obviamente que o elefante na sala aqui é o termo pré-socrático, não é? Isto é algo bastante controverso na comunidade filosófica e académica, ou seja, um pouco contencioso. Isto, lá está, deve-se ao facto de que o Sócrates efetivamente foi um game changer no aspecto da filosofia, não é? Teve uma influência tão profunda nas questões a colocar e na legitimidade de quem as colocava, porque antes dele a filosofia era uma atividade exclusiva dos ricos, ok? E o Sócrates universalizou a filosofia. Para ele toda a gente era um filósofo, toda a gente tinha a legitimidade de questionar tudo aquilo que eventualmente se apresentasse como ou dogmático ou axiomático, a tal incerteza socrática, não é? Ou pelo menos esse princípio de saber que nada sabe, e ele foi realmente revolucionário nesse aspecto, até no próprio exercício epistemológico, não é? Na arte da sabedoria, porque teve um impacto tão grande que até houve um teórico, que nomeadamente o Hermann Diels, que foi ele o próprio que popularizou este termo de pré-socrático num livro que ele publicou em 1903 chamado Os Fragmentos dos Pré-Socráticos, ou seja, mas no entanto, aliás, o termo pré-socrático até é antecedente a esta obra, porque o George Grote em 1865 já o tinha usado num livro também publicado nesse ano de Platão e as outras companhias de Sócrates. Portanto, isto são teóricos e académicos a posteriori que acabaram por designar um pouco este termo. E é um bocado controverso, precisamente porque pode revelar algum tipo de condescendência, porque efetivamente estes filósofos também foram extremamente importantes e não é por terem esta espécie de categorização que podem ser eventualmente apontados com alguma inferioridade para com o Sócrates. Portanto, é importante pensar nisso, não é? Aliás, este exercício de utilizar este termo deve-se quase exclusivamente para conseguirmos categorizar cronologicamente as coisas, todas elas minimamente devidas, não é? Fica mais fácil se nós eventualmente pensarmos pré-socráticos, Sócrates, Aristóteles, Platão, depois consequentemente a época medieval, e pronto, dar essa continuidade temporal do desenvolvimento da propriedade intelectual comum da civilização ocidental. Portanto, serve mais para categorização. Era importante fazer esta ressalva. Obviamente que se prolongou um bocadinho, mas isto pronto, já acaba por caracterizar o próprio podcast, de alongar e estender um bocado, mas é importante referir que não está propriamente num senso de superioridade ou de inferioridade. E o próprio facto até de se tornar apropriado é aquilo que eu já tinha dito anteriormente, porque os pré-socráticos focaram-se quase exclusivamente em assuntos metafísicos. Metafísica, também para dar uma explicação sucinta, vem da palavra meta, do grego, não é? Que é o depois de, ou além de tudo, e depois physis, não é? Physis, provavelmente já sabes, não é? Physis tem a ver com natureza ou física, é bastante evidente. Mas a metafísica, ou seja, tenta descrever os fundamentos, as condições, as leis e a estrutura básica, as causas ou princípios, bem como o sentido e a finalidade da realidade como um todo ou dos seres em geral.
né? Isto citei, mas isto é muito, usando um exemplo que eu acho que fica mais fácil se entendermos com a analogia do que propriamente o termo técnico, é as questões últimas, as derradeiras questões da filosofia, como por exemplo, há um sentido último para a existência do mundo, a organização do mundo é necessariamente essa com aquela que deparamos, ou seriam possíveis outros mundos, não é? Tal se a ideia, a realidade nos engana, se é uma ilusão que nos exalta, existe algum Deus, se existe, como podemos conhecê-lo, existe algo como um espírito, há uma diferença fundamental entre mente e matéria, os seres humanos são dotados de almas imortais, o livre-arbítrio, estas são as questões, todas elas relacionadas com esta disciplina filosófica que é a metafísica, que depois, eventualmente, também já agora se subdivide em ontologia e cosmologia, que nós também vamos falar para a frente, e Sócrates foi revolucionário nesse aspecto, e por isso é que se até faz esta categorização, porque ele só estava focado propriamente em assuntos de epistemologia, que é o estudo do conhecimento. Como sabemos que sabemos? Se bem que os pré-socráticos também falavam um pouco sobre isto, mas o Sócrates foi verdadeiramente revolucionário porque só lhe interessava isto, interessava-lhe estes assuntos mais focados até em ética, em como é que nós sabemos as coisas, quais são as metodologias para as quais nós que são legítimas ou não para nós conseguirmos adquirir verdadeiro conhecimento, o que é verdade, o que é justiça, ou seja, a reflexão epistemológica, que é do arte, do saber e do conhecimento, isto foi o que o Sócrates efetivamente acrescentou. Acrescentou quase à semelhança de Jesus Cristo, no sentido em que ele não escreveu nada, quem escreveu foram os discípulos dele, foi o Platão, e Aristóteles também fala, portanto, lá está, o Sócrates foi realmente um game changer e nós vamos dedicar grande parte deste, um segmento quase inteiro para falar sobre esta enorme presença e na preponderância que ele teve na história da filosofia e na história da época ocidental. Mas pronto, este termo pré-socrático, não é? Não podemos começar o episódio e falar sobre as personalidades que o caracterizam sem o descrever e sem o despir um pouco de eventual preconceito ideológico ou qualquer coisa assim que pudesse ter. E nós então vamos falar do primeiro filósofo de todos os tempos que apareceu em 624 a.C. em Mileto. Mileto é a tal escola, faz parte dos jónicos, né? Ou seja, todos os filósofos, ou pelo menos os nomes que eu vou citar, vem logo um a seguir de Mileto, não é? Porque ele é de Mileto. E vamos falar do verdadeiro OG desta zona, na antiga colónia grega de Mileto, na Ásia Menor, que é a atual Turquia, o nada mais, nada menos que o Tales de Mileto. Ou seja, Tales porque é de Mileto. Desculpem ter ficado aqui um bocado repetitivo, mas era só para reforçar, porque se eventualmente procurarem por Tales, muito provavelmente o artigo de Wikipédia que vou encontrar é Tales de Mileto, mas eu quero só esclarecer que de Mileto não é o nome dele, é o sítio de onde ele vem. E o Tales, lá está, foi o primeiro filósofo. Não havia ninguém para trás dele. E por isso é que nós temos que falar dele e dedicar-lhe toda esta reverência, porque imaginem o quão não seria difícil... não há ninguém para trás dele que já tenha pensado numa explicação racional para aquilo que observa na realidade da natureza, tudo aquilo que se manifesta. Toda a gente atribuía a responsabilidade, seja a chuva, seja qualquer fenómeno natural, toda a responsabilidade era de entidades divinas, era dos deuses. E este gajo é o primeiro que pensa, deve haver aqui alguma explicação racional para isto, deve haver até alguma maneira de prever minimamente aquilo que poderá acontecer. E ele não tem suporte intelectual nenhum para onde que o ampare, não é? Ou pelo menos que o sossegue. Obviamente que ele também era um gajo viajado, fez várias expedições, até se diz mais ou menos, ou pelo menos por alguns registros e alguns historiadores contam que muitos dos conhecimentos até de cosmologia e da astrologia que ele tinha devia-se até a algumas expedições que ele fez na antiga Babilónia e tudo isso, mas a verdade é que é um autodidata no verdadeiro sentido da palavra, em toda a amplitude conceitual que esta palavra eventualmente pode ter. É que não há propriamente bibliotecas para trás dele de conhecimento verdadeiramente fidedigno, então ele está a refletir muito, a principiar muita da reflexão. E o Tales, lá está, eu gosto de imaginar desta forma, é sempre mais fácil se nós conseguirmos pôr uma linguagem corriqueira a nível abstrato para conseguir realmente fazer as representações destas figuras da história e tal. Eu gosto de imaginá-lo, estás a ver, o Tales, um gajo assim atraente, tipo um solteiro cobiçado, tipo um gajo tipo da Bachelor, estás a ver, do reality show, do solteirão e tal, todas as gajas a competir por ele, porque ele era incrivelmente rico, o gajo era riquíssimo e além disso era tipo uma espécie de um género corporativo, era tipo um Elon Musk em termos de pertinência e intelectual nos desafios empreendedores que ele eventualmente se submetesse e também na facilidade com que ele fazia as coisas, não é? Tipo, até lá está, há uma história
de que na altura, né, nessa altura em que toda a gente associava às colheitas, né, e tudo que fosse alguma graça agrária, rural, por assim dizer, toda a gente associava isto à Artemisa, às deusas da caça e aos deuses da agricultura, e faziam os seus sacrifíciozinhos, ou pelo menos os seus pedidos e as suas preces. O Tales de Mileto, não é, usou o seu conhecimento astronómico e meteorológico, que é esse que provavelmente foi herdado dos babilónios nas suas tais expedições, e previu uma excelente colheita de azeitonas, com um ano de antecedência. E sendo um homem prático, não é, naturalmente, como ele já tinha dinheiro, conseguiu dinheiro para alugar todas as prensas de azeite, não é, da região, e quando chegou o verão, pois nada mais nada menos, os produtores de azeite tiveram que lhe pagar a ele para o uso das prensas, o que o levou, consequentemente, a ganhar uma grande fortuna com esse negócio. E aqui é que está a coisa, é que ele só fez isto para mostrar como era fácil ficar rico. É este tipo de gajo, ou seja, além de ser o primeiro filósofo, é este tipo de gigante intelectual e elemento absolutamente diferenciador e disruptivo daquela sociedade que nós estamos aqui a falar. É um gajo que realmente está muito à frente. Pô, está muito à frente e com muita pena para ele, obviamente, porque imaginem o que é estar à frente. Este é o mesmo que tipo um gajo que já com 27 ou 28 anos e andar assim num infantário. Intelectualmente deve ser, metaforicamente deve ser isto, era assim que ele se devia sentir. Obviamente que ele tinha alguma companhia que, pronto, eventualmente o safava, sendo a companhia dele os discípulos dele, não é? Que nós também vamos falar. Mas, ou seja, o Tales era um filósofo dedicado a encontrar uma explicação racional para tudo, numa época em que todos associavam aos deuses. Ou seja, todos associavam as justificações tudo havia justificação divina para tudo, não é? Isto é absolutamente surreal, não é? As superstições que acabam por justificar os fenómenos físicos, havia de tudo, evidentemente. Então ele vivia num mundo em que era completamente diferenciado. Mas a mais notável filosofia dele é que ele considerava a água como sendo a origem de todas as coisas. Isto com base numa observação extremamente perspicaz da parte dele, e obviamente que agora, para nós, não é? Olhando para trás, isso é evidente, Tales. Tipo, olá, tipo, nós já chegámos aí há algum tempo, não sabes que é o Darwin, obviamente que ele não sabia, não é? Porque ainda não, Darwin ainda faltavam alguns aninhos para nascer, mas vejam só a proximidade que ele teve, não é? Com essas com essa ideia de vem da água, a evolução da espécie, quase estas justificações naturalistas. Quer dizer, a observação dele é muito simples, na verdade, e revela tipo aquele gênio puro, não é? Que ele basicamente identificou. Ou seja, a água em todas as formas de vida precisam de consumir água para sobreviverem, para subsistirem. Isto é uma observação imediata. E depois a água assume vários estados, não é? O fumo, lá está naquela forma, no estado gasoso, depois o gelo no sólido, e como era capaz de movimento e mudança, tudo deveria ser água. É uma reflexão bonita, realmente é bela esta observação e encaixa bem isto. Imagino que naquela altura, que grande epifania que não devia ser isto de, isto realmente se mexe. Obviamente que não passava de ser um palpite. Isto é evidente que sim, porque não podíamos propriamente pôr uma linguagem concreta e precisa, como matemáticas e isso tudo, ou seja, e não tínhamos propriamente exercícios epistemológicos para conseguir revelar isso, mas a verdade é que está aqui um argumento elegante, não é? E tão elegante que o Anaximedres, que foi um dos discípulos dele, não é? Neste caso Anaximedres de Mileto, ele próprio até chegou a arriscar ainda um pouco mais e disse que pensou assim, se o ser humano no início, não é, sendo uma criança, um recém-nascido, altamente inofensivo e completamente vulnerável para com a natureza, ele teve que vir de algum lado e sem progenitores, não é? Como é que ele se conseguiu desenvolver, como é que ele conseguiu evoluir? E vejam só o quão assustadoramente próximo deste argumento evolucionista ele teve. Ele disse, o ser humano veio de um peixe, veio dentro de um peixe e foi os peixes que o trouxeram, e depois quando ele ganhou autonomia, conseguiu, assim se justifica o ser humano ter passado essa fase pré-pubertária na sua existência. Obviamente que é um palpite, naturalmente está muito longe de conseguir encontrar, mas
está lá, não é? Isto é mesmo aquela ideia do Euclides que conseguiu determinar que a Terra era achatada nos polos, redonda, e que do Polo Norte ao Polo Sul era quase 40 mil quilómetros e falhou assim por alguns. Ou seja, estas conclusões que este pessoal retirou, epá, em não sei quantos, em 600 e tal antes de Cristo, epá, é absolutamente surreal. E é com este fascínio todo que nós temos que ouvir e ler e ver este tipo de informações, porque é mesmo, é fascinante, é absolutamente fascinante. Eu mesmo agora estar a dizer isto e a partilhar isto contigo, pá, fico emocionado com isto, pá, isto são realmente estes gigantes nos quais nós nos debruçamos e nós nos apoiamos, não é? De terem conseguido chegar a este tipo de ideias. Mas lá está, isto na metafísica, na tal disciplina, não é? Na disciplina do além de e do physis de natureza, isto é o chamado de monismo, ou seja, monismo do monos, do grego, que é sozinho, único. É aquilo que atribui uma unidade ou singularidade, ou seja, a um conceito. Atribui a unidade, a singularidade a um conceito. Por exemplo, há existência... ou seja, tudo faz, há uma unidade para a existência, há uma singularidade para a existência, vem tudo de um elemento, por assim dizer. Até porque o Anaximenes, já vamos falar concretamente sobre estes dois discípulos de Tales, acreditava que era o ar e não a água, e o Anaximedes acho que se inclinou um pouco mais para o fogo como elemento vital, ou como elemento de princípio de singularidade, isso tudo. Mas pronto, isto na metafísica é o monismo, ou seja, vem tudo. E os seus seguidores, não é? Embora discordassem quanto à substância primordial que constituía a essência do universo, concordavam com ele no que dizia respeito à existência de um princípio único para essa natureza primordial. E entre os principais discípulos de Tales, merece então destaque aqueles que eu já referi anteriormente, que é o Anaximandro, do Mileto, para quem os mundos até eram infinitos, em perpétua inter-relação. Isto até é bastante interessante, esta ideia dos mundos infinitos, né? Que isto até derivou um pouco, esta conclusão derivou depois da observação do paradoxo de Zenão, que é aquele paradoxo, até posso falar com ele recentemente, se eventualmente se for ainda pertinente, mas também não queria estar a perder muito tempo, já estou com 36 minutos, é importante apressar-me. Mas foi na cena de verem este paradoxo do Zenão, que é um paradoxo que depois chega a uma conclusão ad infinitum, que ele depois até conseguiu trabalhar e desenvolver um pouco essa ideia da ideia de infinito. E depois o Anaximenes de Mileto, que afirmava então que o ar era tal substância primária. Ora, evidentemente que os três da escola de Mileto não foram suficientes ou seja, não ficou com eles o conhecimento. Obviamente que foi um legado que depois vai ser prolongado por outras individualidades e por outras personalidades históricas, e aqui aparece alguém capaz de dar uma justificação racional totalmente diferente. E isto também de certa forma, é um pré-socrático na sua categorização, mas também é um game changer, também é um gajo que realmente mudou muita coisa. Era um gajo bastante importante e ainda hoje é utilizado para justificar muita coisa, até para fazer muito paralelismo com a filosofia oriental, com a tal ideia do budismo, da ideia zen, até dessas propriedades todas. Ainda é uma figura, ou pelo menos uma individualidade intelectual bastante pertinente, e é importante saber quem é. E eu estou a falar nada mais, nada menos do que outro OG da filosofia, o Heráclito. O Heráclito, para alguns de vocês eventualmente este nome já vos é familiar, se calhar até já sabem qual é mais ou menos o contributo intelectual que ele veio dar e o contributo para a filosofia, mas fazendo uma caricatura de quem era o Heráclito era uma espécie de figura, né, que adorava o isolamento, era um misantropo, ele não era uma pessoa de pessoas. Eu gosto de imaginar o Heráclito como um gajo zangado. É assim que eu gosto de imaginar, um gajo que não se quer dar com ninguém, que despreza a plebe e que se recusa a participar na política, não quer saber de nada, e a política que era essencial aos gregos, não é? A política até vem da palavra polis, e depois o assunto da polis, a tal discussão na cidade, ou pelo menos na polis, que era a praça, e o gajo desenha tudo, poetas, outros filósofos, religião, pronto, era um misantropo total. Aliás, tão misantropo que ele vivia em total solidão no templo de Artemis, e isto eu digo com alguma segurança, ou pelo menos com alguma assertividade, porque há imensas histórias, e a maior parte delas, ou pelo menos se não a totalidade delas, são relatadas pelo historiador da época, que era o Diógenes Laércio, que era biógrafo dos antigos filósofos, e ele fala mesmo que o Dário I, e se vocês não sabem quem é o Dário I é o rei da Pérsia, mas mais que o rei da Pérsia, ele era o rei dos reis, que foi destornado por Alexandre Magno. Ele era tipo uma personalidade absolutamente inconcebível em
termos de grandeza humana, até naquela própria altura em que as pessoas faziam uma associação do imperador como um descendente divino. Isto é o rei dos reis, tipo, principalmente na Pérsia, que depois até antes dele também é o Ciro, Nabucodonosor, esses gajos são tipo gigantes, figuras maiores que a vida. E este Dário I, não é, escreveu uma carta ao nosso amigo Heráclito a dizer que tinha lido o livro dele, tinha lido os estudos dele e que gostava bastante que ele fosse até lá para resolver assim alguns assuntos que ele não tinha, algumas ideias que ele não tinha propriamente percebido, e a prestar-lhe assim uma espécie de uma reverência, uma subordinação intelectual, ou seja, o rei dos reis a dizer, tu realmente és um gajo do caralho e dou-te valor e até gostava que tu viesses cá aqui à Pérsia, esta estupidez de magnificência, que aquilo, não é? Evidentemente eu gosto de imaginar a Pérsia quase toda banhada em ouro, mas, ou seja, esta é a tal relação. E depois, o que é que o nosso amigo Heráclito escreveu em resposta desse convite? E eu passo a citar porque isto é engraçadíssimo e acho que vocês vão gostar. Heráclito de Éfeso dirige suas saudações ao rei Dário, filho de Estaspo. Todos aqueles que vivem sobre a terra estão muito distantes da verdade e da justiça. Eles preocupam-se somente com os seus desejos insaciáveis e com as suas sedes de honrarias em virtude da sua miserável demência. Quanto a mim, eu alimento em mim o esquecimento de todas as mesquinharias, eu evito a saciedade de todas as coisas, que é a companheira habitual da inveja. E porque eu temo a ostentação excessiva, eu não poderia ir à terra dos persas, contentando-me de pouco segundo a minha ideia. Ou seja, esta é se calhar a mais brilhante rejeição alguma vez dada a um monarca ou um político ou o que seja. Ou seja, ele vai mesmo mandar lá a merda, tipo, acho que eu vou querer lidar com essa escumalha toda, vocês são materialistas, só ligam essas coisas todas, deixa-me estar, mas é no meu canto que eu preocupo-me a estes assuntos abstratos e tal. Mas é absolutamente incrível, isto acaba por relatar um pouco a personalidade e a confiança existencial quase que esta pessoa tem nela própria, não é? E... aliás, o Diógenes conta-nos mais que ele, no seu momento, ou pelo menos nos seus momentos em que ele estava enclausurado e retirado completamente no templo de Artemis, ele que se divertia em jogar com as crianças, e eles até chamavam o equivalente, ele era mais ou menos o Heráclito da Hustler, era uma espécie de um hustler, estão a ver? Eu gosto de imaginar aquele filme até do Paul Newman, do gajo que ganha o dinheiro a fingir que joga mal bilhar e depois, tipo, afinal estava a jogar com a esquerda e joga muito bem, pronto, o Heráclito era um gajo deste género, ele vivia a vida assim, jogava dados, ganhava dinheiro ao pessoal, era um intelectual, tinha uma capacidade intelectual completamente excepcional, mas não a usava para nada, praticamente, e o pessoal estava na azia imensa com ele, quer dizer, estás aí com esse intelecto todo a descobrir respostas para isto tudo, vê-se que estás à frente e não ajudas aqui o pessoal, não contribuis para a polis, não contribuis para estes assuntos de foro privado, público, de nada, tipo, não queres, não tens senso comunitário nenhum, obviamente que não tinha. Aliás, tanto não tinha que, enquanto se divertia com os jogos a jogar com as crianças e a jogar aos dados e tal, os efésios, né, perguntavam-lhes: então, o que é que tu não vens aqui ajudar, falar política, um gajo tão inteligente? Aquilo que eu estava a dizer. E ao que ele responde, e passo a citar: de que vos admirais, perversos? O que é melhor, fazer isto ou administrar a República convosco? Ou seja, era um pouco esta personalidade, um bocado intragável até, não é? Tipo, não quer saber de nada. Isto é obviamente que agora, contando assim, serve para propósitos de o mitificar, mas isto é terrível. Tipo, isto claramente é uma pessoa que não ajuda. E para ele, no fundo era assim. As pessoas, para ele, eram crianças e as opiniões delas eram os seus brinquedos. Era isto, era esta total diferenciação e quase condescendência, este escárnio para com estas causas públicas que eventualmente podiam engrandecer tantos outros. Ele, só para terminar até um pouco deste registro biográfico da vida dele, ele foi tão negligente até para a própria saúde. O gajo teve uma morte absolutamente inglória. Ele não confiava nos médicos porque notava, ou pelo menos sentia, uma superioridade intelectual abismal, não é? Então acabou por desconsiderar completamente a opinião médica da altura que lhe foi dada quando ele estava lá doente, e ele juntou-se, em vez disso, a um curandeiro, pelo menos é o que encontrei na minha pesquisa, que acabou por recorrer a um curandeiro que lhe aconselhou a imergir no estrume, não é? Porque ao imergir em estrume, o calor iria fazer evaporar, a água em excesso que havia no corpo dele. E isto, obviamente, que foi um desastre e morreu na merda.
literalmente. E foi depois não se sabe se ele eventualmente foi atacado pelos cães que não conseguiram reconhecer, os cães dele, não é? Que não o reconheceram e o atacaram e tal, ou se ele se sufocou na própria merda de vaca. O que dizem, o historiador Neantes de Císico, não é? Este século III a.C., afirma que tendo sido impossível retirar o corpo sob o esterco que ele lá permaneceu. Ou seja, morreu na merda, literalmente. Isto é o final, isto é o fim mais inglório, mas provavelmente kármico para a vida que ele levava. Agora, o contributo intelectual dele foi realmente bastante significativo, até para a própria evolução da humanidade e do seu imaginário coletivo. Porque a verdade é que os filósofos de Mileto, não é? O Tales, o Anaximandro e o Anaxímenes, entre todos os outros que surgiram posteriormente, eles haviam percebido o dinamismo das mudanças que ocorrem na physis, como vocês sabem, natureza, como o nascimento, o crescimento e a morte, mas não chegaram a problematizar a questão. Ou seja, esta ideia de constante mudança, eles perceberam mais ou menos, sim, a natureza é uma mudança constante, mas não acabaram por dar uma grande preponderância a este assunto, preferiram-se mais focar e debruçar-se nos aspectos metafísicos, ou seja, no monismo, qual é a substância primordial. E o Heráclito, não é, que está ainda inserido no contexto pré-socrático, parte do princípio de que tudo é movimento e que nada pode permanecer estagnado. Ou seja, tudo flui, tudo se move, exceto o próprio movimento, não é? Naturalmente. E mais, ele diz mesmo que tudo é uma espécie de relação binária quase, mas que tudo é movimento nesse aspecto, ou seja, dia e noite são duas faces da mesma moeda, e a ideia de unidade devido à mutação. Este é o verdadeiro contributo que ele tem, que é este pressuposto, não é, de que tudo muda, de que tudo está em constante mutação e que é esta mutação e esta transformação constante que representa a tal unidade. Enquanto que os outros filósofos de Mileto procuravam a substância primordial, Heráclito diz isto é a responsabilidade da unidade, tudo é unus, mas deve-se a isto, a esta constante mutação. E a relação, não é? A relação entre estas oposições que nos levam, consequentemente, a apreciar ou a depreciar uma determinada característica, mas não é tudo no mesmo, simplesmente se transforma. Ou seja, é sempre, todas as coisas que acontecem é sempre uma alternância entre contrários, não é? As coisas quentes arrefecem, as coisas frias aquecem, as coisas úmidas secam, as coisas secas umedecem, pronto, etc. Assim por diante, não é? Ou seja, a realidade acontece. Então, não em uma das alternativas, posto que ambas são apenas parte de uma mesma realidade, não é? Ou seja, a realidade acontece na mudança, ou como ela se chama, na guerra entre os opostos. Aqui estou a ler precisamente para ajudar a dar uma definição compacta para depois nós nos debruçarmos sobre ela. Ou seja, esta guerra entre os opostos é a tal realidade, é a nossa realidade, aquilo que nós podemos dizer que é. Ou seja, a doença faz da saúde algo agradável e bom. É a tal oposição binária que nos acaba por nos dar a apreciação ou a depreciação do estado em que nós eventualmente nos encontramos. E só saberíamos o que é bom se houver mau, e só saberemos o que é a morte se houver vida. Pronto, e este tipo de oposições leva-nos logo imediatamente, isto é óbvio, para esta ideia zen, esta ideia budista, esta ideia de equilíbrio, um pouco que caracteriza tanto a filosofia oriental, do Tao. Isto é muito taoísmo, não é? Tudo flui, esta ideia do rio do Tao, o bem dentro do mal, o mal dentro do bem, o bem no mal. Pronto, é um pouco, o Heráclito acaba por ser bastante semelhante nessa ideia. Ou seja, se não houvesse doença, não haveria por que valorizar-se a saúde. E ele ainda considera que, nessa harmonia, os opostos coincidem da mesma forma que o princípio e o fim. Uma espécie de um círculo, ou uma descida e subida num caminho, não é? Pois o mesmo caminho é descida e subida. O quente é o mesmo que o frio. Pois o frio é o quente quando muda. Estão a perceber um pouco esta ideia? É bastante evidente e bastante elegante também, não é? Diga-se de passagem. É tão elegante que também no seu antagonismo oriental encontramos com muita facilidade um equivalente. Ou pelo menos um equivalente quase... Se bem que o Tao, pronto, nós não podemos descrever o que é o Tao, e depois os próprios poemas japoneses, os haikus, é tipo a filosofia, é a propriedade intelectual do desapego, em que nós não intelectualizamos propriamente, é algo que se aproxima da sensação, e de que o Tao é o mistério da jornada, que também nunca, quanto mais próximos de arriscarmos a nossa própria existência, mais liberdade nós conseguimos adquirir. Um pouco estas ideias acabam por ser bastante convergentes nesse aspecto. E pronto, isto é a ideia. O quente é o frio, depois mudar, o frio quente, depois mudar.
como se ambos, quente e frio, fossem versões diferentes da mesma coisa. É um pouco esta a ideia, ou seja, a unidade é uma transformação constante. E, aliás, a frase que ficou célebre, não é? Tipo, ou pelo menos esta ideia de tudo flui como um rio, é o tal célebre aforismo no qual a tradução filosófica subsequente identificou sinteticamente o pensamento de Heráclito. Mas na verdade, aquela ideia de não te podes banhar no mesmo rio duas vezes, que é a tal ideia que acompanha muito Heráclito, acho que foi o discípulo dele, Crátilo, que a afirmou. Portanto, acho que não é o próprio Heráclito que é o senhor dessa frase, ou pelo menos dessa citação, mas é a valorização de algo devido ao seu oposto. Isto, naturalmente, Heráclito opõe-se a outro grande nome, que nós não vamos falar hoje, mas vamos falar no próximo episódio, que é outro grande nome da filosofia pré-socrática, que é o Parménides. Parménides veio dizer que a existência é atemporal, uniforme, necessária e indestrutível, e que a verdadeira mudança é absolutamente impossível, negando então a existência do nada ou do não ser. E esta é considerada a primeira digressão filosófica sobre o fenómeno do ser, que foi, lá está, contraposta com a afirmação de Heráclito que nenhum homem pisa duas vezes o mesmo rio. Mas vamos falar mais disto no próximo episódio, porque a verdade é que um diz uma coisa e o outro diz precisamente o seu oposto, não é? Um diz que tudo é mudança e o outro diz nada verdadeiramente se altera, e nós até já falámos isto na temporada passada, quando nós estávamos a falar, acho que era quando estávamos a falar do ego, que até que eu dei o exemplo da analogia do quadro, do pintor, porque no fundo parece que, superficialmente, parece que estão os dois a dizer antagonismos, estão a ser os dois absolutamente contrários, mas a verdade é que os dois a falar sobre a mesma coisa, que é essa tal ideia de unidade. Mas isto aparece posteriormente. E então, lá está. Estas ideias da escola de Mileto, de Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, foram todas maturando e surgiu outro filósofo, que é o nosso último filósofo para este episódio, que chegou com aquilo que se considera um grande marco da filosofia pré-socrática, tão grande que dizem que ele é o pai da ciência moderna, ou aliás o padrinho da ciência moderna, assim é que é, que é outra personalidade que é absolutamente inspiradora, porque como é que ele conseguiu chegar a uma conclusão tão precoce, e que a humanidade teve que andar para voltar a este tipo de ilações, a este tipo de conclusões. E estamos a falar do outro OG, Demócrito. Demócrito é o padrinho da ideia dos átomos e espaço entre eles. É isto, foi ele o primeiro a dizer que tudo era átomos. Tudo era átomos. Estamos a falar, lá está, de um gajo para aí de 500, 300, não sei, nem sei bem de qual é o ano, por acaso não precisei isso, que nem achei propriamente relevante, mas vejam só, estamos a falar assim antes de Cristo, assim uns 400, 300 antes de Cristo, depois façam também a vossa pesquisa e vejam qual é o ano em que este indivíduo nos acariciou intelectualmente com as suas reflexões, qual foi esse período, espaço-tempo onde ele andou aqui pela Terra, mas a verdade é que ele conseguiu chegar a esta conclusão absolutamente inacreditável de que tudo eram átomos e espaço entre eles. Demócrito foi discípulo e posteriormente sucessor do seu colaborador para estas ideias, para a ideia do atomismo, foi Leucipo de Mileto. E de Mileto, lá está, também é um pouco nesta ideia sucessória do Tales e do Anaximandro. E Demócrito também avançou com o conceito de um universo infinito, onde existem muitos outros mundos como o nosso. Aliás, eu até aproveito para retificar o lapso, ou pelo menos o equívoco que eu fiz anteriormente, que eu disse que o Anaximandro é que tinha desenvolvido essa ideia a partir dos paradoxos, dos famosos e célebres paradoxos de Zenão, mas foi Demócrito que avançou com esta ideia de um universo infinito através desse tal paradoxo do Aquiles e da tartaruga, que o tal ad infinitum. Mas eu até acho que vou falar, porque acho que já se está a revelar preponderante, até nem que seja pelo facto de ter sido citado já 2 vezes por mim. Mas lá está. Demócrito foi um gajo que, as coisas não lhe correram bem em vida, não é? Como muitos outros intelectuais, ele foi ignorado em Atenas durante a sua vida e a sua obra foi bastante conhecida posteriormente por Aristóteles, que a comentou extensivamente, mas ao contrário de Aristóteles, por exemplo, Platão queria, e até se conta essa anedota, que Platão preferia que todos os seus livros fossem queimados. Portanto, havia aqui até uma clara oposição entre estes dois grandes gigantes intelectuais, que são nomeadamente os apóstolos socráticos de Aristóteles e de Platão. Demócrito era muito viajado e foi nessas viagens que começou a perspectivar aquilo que compunha, começou a perspectivar e pelo menos a esboçar esta ideia de que aquilo que compunha a matéria eram partículas demasiado pequenas para serem observadas e que tudo o que existe é composto por elementos indivisíveis.
aquilo que ele depois veio mais tarde a nomear átomos. Átomos do grego a, que é negação atomo, que é o a é o prefixo de negação e tomo quer dizer divisível, portanto átomo em grego antigo quer dizer indivisível. É importante fazer esta pesquisa etimológica do que é que isto quer dizer, porque efetivamente é isto que átomo quer dizer, que é indivisível. E cada vez me convenço mais de que nós conseguimos remontar tipo, aos primórdios e às origens etimológicas da linguagem. Nós vamos ter conclusões bastante engraçadas, porque nós já usamos a linguagem assim de uma forma muito descomprometida, e a verdade é que nós não sabemos quais são os princípios etimológicos do que a palavra pretende descrever, e isso até posteriormente foi bastante importante em fenomenologia, em comentário da linguagem do Wittgenstein, do Heidegger, que se debruçaram mesmo sobre o instrumento e a ferramenta, e o Jacques Derrida também, na ferramenta intelectual que nós usamos tanto para exteriorizar aquilo que sabemos e para comunicarmos, mas também para interiorizar reflexão. Também usamos linguagem, portanto é bastante importante. E só vamos dar esta pequena curiosidade, por exemplo, tecnologia vem do tecna, que é a arte de revelar, e ou seja, as palavras, e se hoje em dia dissesse, tecnologia é revelação, já faria um bocado de confusão. Portanto, é sempre interessante ver, e por isso é que eu fiz esta pesquisa, de ver o que é que efetivamente queria dizer átomo, e eu recomendo ativamente isto. Mas lá está, esta ideia de o mundo ser constantemente infinito e estar em constante expansão até ad infinitum, surgiu em Demócrito, naquela altura tão prematura intelectualmente, devido a um gajo chamado Zenão, que apresentava paradoxos que eram absolutamente brutais, que eram paradoxos matemáticos tão brutais mesmo na própria conceptualização do termo brutalidade, que havia pessoas que enlouqueciam a refletir sobre os paradoxos que ele apresentava. E por exemplo, o paradoxo de Zenão, aquele que é mais conhecido, que ele eventualmente teorizou, é mais coisa como coisa, era mais ou menos isto. Aquiles, né, o herói grego, usando como um exemplo, e uma tartaruga, pronto, vamos começar do início. Vamos principiar novamente. Eu aposto contigo que o Aquiles, decidimos fazer uma aposta que o Aquiles, entre a corrida do Aquiles e uma tartaruga. Ou seja, mas como a velocidade do Aquiles é maior que a da tartaruga, nós vamos ter que dar uma vantagenzinha aqui ao Aquiles, né? E começa a corrida um pouco à frente da linha de largada, né? de Aquiles. Ou seja, a tartaruga fica um bocado mais à frente. Eu estou-me aqui a atrapalhar um bocadinho a contar esta história porque nem era suposto, mas pronto, eu estou a dizer um bocado de cabeça isto. Ou seja, a tartaruga está à frente, o Aquiles está aqui atrás, né? E a aposta é que o Aquiles nunca ultrapassa verdadeiramente a tartaruga. Isto é um princípio, obviamente, a analogia serve para teorizar um princípio matemático que nunca, porque quando o Aquiles chegar à posição inicial da tartaruga, a tartaruga já se encontra um pouco mais à frente numa outra posição. Ou seja, se a tartaruga começa na posição A, quando o Aquiles chegar à posição A, a tartaruga já está na posição B. Quando o Aquiles chegar à posição B, a tartaruga já está na posição C. Mesmo que eventualmente ultrapasse, ele está sempre noutras posições, ou seja, ninguém consegue propriamente alcançar alguém. Isto é um paradoxo matemático que revela esta ideia do ad infinitum, e foi isso que consequentemente levou o Demócrito a fazer a reflexão de que o universo se processa de uma forma bastante semelhante, que também é um pensamento, ou pelo menos um atrevimento intelectual também bastante hércleo, não é? Bastante grande, e um salto conceitual bastante grande, não é? Determinar que eventualmente o mundo também está em constante expansão e tal. E esta ideia com o conceito do universo infinito, onde existem muitos outros mundos como o nosso, não é? O Parmênides, não é? Achava que o espaço vazio não existia e que tudo para ele era uma unidade. O Demócrito, aquilo que inspirou o Demócrito também inspirou os pitagorianos, que nós vamos falar no próximo episódio juntamente com o Parmênides, mas para os pitagorianos o caso dele eram os números e para o Demócrito a fantasia ou fetiche intelectual que ele tinha era os átomos. Ou seja, sucintamente e de forma a tentar também concluir, o Aristóteles diz que o raciocínio que guiou o Demócrito e o Leucipo, né, o mestre dele, para afirmar a existência dos átomos foi o seguinte: o movimento pressupõe um vazio no qual a matéria se desloca, mas se a matéria se dividisse em partes sempre menores, infinitamente no vazio, ela não teria consistência. Nada poderia se formar porque nada poderia surgir da diluição, sempre cada vez mais infinitamente profunda da matéria no vazio. Isto estou a citar, vamos tentar resumir isto melhor. Ou seja,
para explicar a existência do mundo tal como conhecemos, a divisão da matéria não pode ser infinita. Isto é, há um limite indivisível. O átomo, há apenas o átomo e vazio, é tal conclusão quase científica que ele conseguiu chegar, né? A partir de uma observação que ele fez de um raio de sol que penetrou num recinto escuro e tal, e o Demócrito viu partículas de poeira no movimento, levando à ideia de que os átomos, né, as tais coisas indivisíveis de matéria, se comportariam da mesma maneira que aquele feixe de luz estava a ilustrar, né? Colidindo, os átomos colidindo aleatoriamente, alguns se aglomerando, outros se dispersando, outros ainda nunca se juntando com outro átomo. Pronto, era um pouco esta ideia de chuva atómica e de dança entre átomos, tal que o gajo estava. Ou seja, é brilhante, não é? A revelação que ele tem é a partir deste feixe de luz num recinto escuro e o gajo, pá, deve-se comportar da mesma maneira. Isto é realmente uma conclusão brilhante, não é? Que até a própria ideia de que para Demócrito o cosmos, não é? O universo e tudo o que nele existe, que no fundo é isto que quer dizer, o cosmos, é formado por esta tal ideia de dança, este turbilhão de infinitos átomos de diversos formatos que jogam a casa e se chocam, né, que estão tipo a colidir constantemente ou a evitarem-se eventualmente, ou seja, e depois ele até vai, ele especula na tentativa de, aliás, ele tenta especular sobre as características dos determinados átomos, mesmo fisicamente, não é? Obviamente que são tão pequenos que ele não consegue observar os átomos, obviamente, mas ele tenta presumir de como é que eles eventualmente não se devem manifestar, não é? Portanto, eles acham que alguns átomos se aglomeram e tomam consistência e formam todas as coisas que conhecemos. E é esta tal ideia de que, por exemplo, como é que eu até apontei aqui, a ideia que, por exemplo, os átomos de ferro parecem ganchos, os átomos de água são assim escorregadios, pronto, ele tenta mesmo atribuir toda uma espécie de fisicalidade para como os átomos não devem ser e tal. E isto foi bastante interessante, não é? Aliás, até mesmo de forma a concluir esta ideia, porque isto já por si só já é absolutamente surreal e nós já estamos com 60 minutos do primeiro episódio. Também peço desculpa porque me alonguei um bocadinho a justificar o início disto e tal. Espero que pelo menos essa parte não é muito importante. Se quiserem avançar os primeiros minutos e tal, também estão à vontade. Se calhar até meto isso na descrição. Mas a verdade é que, tipo, de forma a também rematar a preponderância histórica que o Demócrito teve, passo a citar aquela frase que lhe ficou absolutamente célebre, que é: por convenção existe o doce e por convenção o amargo, por convenção quente, por convenção frio, por convenção a cor. Na realidade, porém, átomos e vazio. É isto que ele está, é isto que a notoriedade dele circula muito à volta desta frase gigante, uma das frases verdadeiramente significativas e marcantes na história da humanidade e no seu desenvolvimento intelectual. A verdade é que o Demócrito não confiava nos sentidos, mas sim na razão. E o principal filósofo influenciado por ele até foi Epicuro, que depois tem esta tal escola epicurista, esta ideia do Demócrito, ou pelo menos a propriedade intelectual dele, foi revisitada por ele. Mas no Renascimento, muito das suas ideias foram aceitas, por exemplo, pelo Giordano Bruno, aquele célebre, ousado, intelectual e subversivo que se atreveu a dizer, a palpitar a teoria heliocêntrica e morreu condenado à incineração, não é? À fogueira. E ele também se inspirou muito na ideia do Demócrito, mas não só ele, o John Locke também e muitos outros. É como eu digo, e como eu disse quando principiei a apresentação deste grande filósofo, muitos consideram mesmo que o Demócrito é o pai ou o padrinho mais do atomismo, mas é o pai da ciência moderna. Foi ele que efetivamente fez esta observação absolutamente surreal. E com isto chegamos ao final do primeiro episódio. Já me estendi um bocadinho, estamos aqui numa hora e 2, nada mal, mas lá está, isto também isto é o que é. Vamos falar sobre isto, portanto pode-se eventualmente alongar um bocadinho, mas agora o formato áudio é mesmo para isso. Metam isto a dar e é como se estamos aqui a ter uma conversa no fundo. No fundo é isto nem tem propriamente assertividade pedagógica, é mesmo tipo, estou a falar sobre merdas que me exaltam. Espero que se tu estás a ouvir, seguramente te exaltam a ti também, e obviamente que vou tentar fazer os episódios mais curtos, mas tipo, só aqui estão muitos anos, estão a perceber? Tipo, ou depois eventualmente vamos só falar sobre um filósofo, não vou falar sobre 3 ou 4 e sobre toda uma época. No próximo episódio iremos dar continuidade dos filósofos pré-socráticos, mas a escola italiana, mas vemos no próximo episódio então. E eu só gostava de vos lembrar, amigos, tu que és meu querido amigo, lembra-te,
estamos no ombro dos gigantes. Estamos no ombro dos gigantes. Reflete bem sobre aquilo que eu disse neste primeiro episódio e dá uma vista de olhos a estas intelectualidades e a estas personalidades. Sem elas não estarias onde estás seguramente. Um grande abraço e ser uma chama sem parecer selo, e vemos no próximo episódio.